quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, sem tua presença minha fé vai naufragar. Vamos cantar? Calma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que nós possamos acalmar nosso coração hoje na presença do Senhor. Que nós possamos acalmar o nosso coração hoje na presença desse Deus que muito nos ama, na presença desse Deus que é amor, que quer cuidar de nós e que hoje, de um modo especial, quer acalmar o coração de cada um de nós. Como está o seu coração? Pergunto a você no início dessa live. Como está a sua vida? Como está seu coração? Como está você? Como está sua família? A gente não se vê há tempos. Nós nos encontramos aqui pelas lives. Essa semana, de um modo especial, está acontecendo live toda noite. O terço, a live de terço, o grupo de oração que fizemos ontem com a adoração ao Santíssimo. E hoje nós estamos nos encontrando de novo para continuarmos a leitura do livro do monge beneditino Anselm Green,
Confia em tua força, os 7 dons do Espírito Santo, esse livro maravilhoso que nos ensina a caminhar no Espírito. Essa semana é a Semana do Espírito, e São Paulo vai dizer em suas cartas que nós devemos viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo, e esse livro que nós estamos lendo, ele é justamente um manual de vida no Espírito. É um manual de viver no Espírito, de estar no Espírito, de ser conduzido pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo que nós estamos invocando essa semana e que vamos celebrar, fazer memória, tornar presente neste final de semana a descida do Espírito Santo no cenáculo e assim o início da vida missionária da igreja. É uma alegria poder estar com você nessa noite, é uma alegria poder estar podendo estudar com você esse livro, aprofundar com você esse livro, crescer na fé junto com você, porque não é porque eu sou padre que não preciso crescer na fé. Todos nós, até o dia da nossa morte, devemos estar buscando esse crescimento na fé, essa maturidade da fé, que acredito eu que vamos concluir isto na eternidade, quando fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos diante de Deus no céu. Como dizia São Paulo, agora vejo confusamente, mas chegará aquele dia em que verei face a face aquilo que eu contemplo por um véu, que às vezes são os relâmpagos, os relances da face de Deus, desse amor de Deus em nossa vida, em nosso coração. Então vamos, antes de começar a leitura, fazer um breve momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos começar o capítulo 1 desse livro, que tem o título O Convívio com a Crise. Conviver com a crise. Então, lembrando que semana passada nós lemos a introdução do livro, onde Anselmo Duino vai dizer que o objetivo desse livro é ajudar as pessoas que estão confrontadas com esta ou aquela crise a não perder a coragem, a encarar corajosamente os desafios. E nós vimos que esta coragem, esta força, não é a força nossa humana, porque nós somos limitados, mas é a força que carregamos dentro de nós desde o dia do nosso batismo, porque nós a recebemos no dia do batismo, quando fomos ungidos no nosso peito, e o sacerdote disse: o Cristo Salvador lhe dê a sua força, ela penetre em sua vida como este óleo em vosso peito. E temos essa força. E hoje então nós vamos ver nesse capítulo Convívio com a Crise, a natureza da crise. Então vamos começar a leitura e eu vou parando. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que a gente está falando, você escreve aí, à medida do possível eu vou respondendo a sua pergunta, o seu comentário, e assim a gente vai fazendo uma live onde todos podem participar. Então, a natureza da crise. A palavra grega crisis significa originalmente separação, diferenciação, triagem, seleção. Mas também pode significar decisão e avaliação. E também quer dizer a saída e a solução de um conflito. Para o médico grego Hipócrates, crise significa a fase decisiva de uma enfermidade. Por esse motivo, também falamos de uma fase crítica.
ela é a fase decisiva de uma doença, na qual se efetua a mudança para melhor ou para pior, para a vida ou a morte. Portanto, aquela fase na qual a decisão sobre o processo e tomada ainda não se realizou. Então, um exemplo prático, né? As pessoas hoje que estão aí infectadas pelo coronavírus, eles têm a fase crítica da doença, que são aqueles dias que ficam entubados, e o médico está tentando reverter para o bem, ou salvar a vida, lutar para que aquela crise aguda, o próprio nome da Covid se chama SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Né? Então a gente já tem a crise no nome da doença. Né? Então a gente tem agora também, eu hoje tive uma crise de rinite. A rinite, nesses dias de frio, de ar seco, ela vem. E tem dias que ela acentua a crise. A gente fica com sintomas da gripe, com dor no corpo, o nariz aí congestionado. Então são a crise da rinite. A gente tem que tomar remédios. Né? Então, antigamente, ele vai dizer que durante muito tempo a palavra crise foi utilizada apenas nas áreas médicas e militares, como crítica fase de uma batalha. Mas então os historiadores e sociólogos também se apropriaram desse conceito. Para os historiadores, crise significa um abalo, um questionamento em diferentes níveis. Ela ameaça um estado até então aparentemente estabelecido e imutável, ameaça disposições e costumes, o equilíbrio político ou a inabilidade da persuasão da fé e dos valores das quais vive a civilização. Portanto, a crise pode abalar e questionar uma sociedade inteira, mas, sobretudo, ela contesta o indivíduo e ameaça seu equilíbrio interno. Então, a gente está vivendo hoje essa crise política no nosso país que abala a sociedade, a gente não sabe para que lado olhar, para que direção olhar. As nossas instituições políticas, há anos, elas vão perdendo a cada tempo que passa a sua credibilidade por conta da corrupção, por conta de um tanto de coisa, e a gente vê que então a gente vai sendo cercado por crises. Crises na medicina, crise na economia, crise na política, crises pessoais, crise na família. Então, a crise. Na história, em diversas épocas, muitas crises foram identificadas como a maior crise da história da humanidade. Então veja você, que esse negócio de que estamos vivendo a maior crise que a humanidade já enfrentou. Essa frase é nova? Pelo que a gente está vendo no livro aqui, ela não é nova. Ela nunca foi nova. Pelo que a gente está lendo aqui no livro, a crise, essa frase é a maior crise que a humanidade já enfrentou, desde que o ser humano está na Terra, sempre alguém já disse isso. E agora, a gente também, as pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial, quando terminou, ou quando estava no decurso da Segunda Guerra, as pessoas daquela época, 75 anos atrás, diziam: estamos vivendo a maior crise que a humanidade já enfrentou. E agora, com o coronavírus, essa frase voltou, está na boca de muitas pessoas. Estamos vivendo a maior crise que a humanidade enfrentou. Ou alguns vão dizer a maior crise sanitária, a maior crise de doença que a humanidade enfrentou, mas quem viveu a peste negra em 1610 ou em 1300 na Europa, também muitos historiadores e cientistas daquela época disseram que era a maior peste que a humanidade já tinha enfrentado. Então, o que eu quero dizer e o que esse livro quer trabalhar? Que crise nós vamos encontrar durante todos os percursos da nossa vida. E o ser humano vai caminhar nessa terra permeado e cercado de crises. Crises sempre vão existir. É assim que no ano de 1813, Henri de Saint-Simon disse: a espécie humana, naquela época, em 1813, ele dizia: a espécie humana encontra-se envolvida
em uma das maiores crises desde a origem da sua existência, isso em 1813. Ou em 1931, 2 anos depois da crise da Bolsa de Nova York, Karl Jaspers escreveu em seu livro que agora em todos os jornais se fala da crise. Naquela época, a gente falava da crise da cultura, da crise dos valores, da crise da confiança e da crise do sentido. E já naquela ocasião se expressava a esperança de que algo novo pudesse surgir a partir dela. Théory de Chardin, um naturalista e jesuíta francês, um jesuíta, falava da força do desespero que surge da crise. E o filósofo Nietzsche vai dizer que a crise pode se tornar um estímulo de vida para viver mais. Porém, ele vai acrescentar: a gente precisa ser saudável bastante para este estímulo. O padre vai espirrar bastante por causa da crise de Nietzsche. A questão que se coloca é se nós pessoalmente, nossa sociedade, somos saudáveis o bastante para descobrir, na crise de nossa época, o estímulo para encontrar mais vida. Essa pergunta que o livro nos faz e que nos impulsiona a nos questionarmos nesta noite. Olhando para tudo que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, qual é a resposta que a gente chega? A nossa sociedade é saudável o bastante para descobrir nesta crise que estamos vivendo o estímulo para encontrar mais vida? E aí a gente pode trazer do comunitário para o pessoal. Olhando para nós, para o nosso coração, olhando para a nossa vida, nós somos saudáveis o bastante para, em vez de entrar num círculo de depressão, de angústia, de desespero, nós somos saudáveis o bastante para usar essa crise como um trampolim para dar um salto e assim atravessar esse muro, essa barreira e assim continuar a caminhada da nossa vida? É essa a pergunta que o livro nos proporciona nessa parte que estamos lendo hoje. A gente vai ver que os grandes pensadores vão dizer que, usando esse termo, a força do desespero. Então é aquela coisa, tem muita gente que não sabe nadar, mas que quando está em perigo de morte, é salvo porque no desespero a pessoa consegue sair várias vezes e colocar a cabeça para fora e assim o salva-vidas consegue ver e chegar a tempo. Uma pessoa não sabe nadar, mas ali no meio do mar, no desespero, ele consegue, com a força daquele desespero, consegue encontrar a força para continuar subindo sem saber. É a força da luta pela vida. E a crise, como ele vai dizer aqui, tem essa força para nos impulsionar para ir adiante. Como dizia Jesus, olha, avancem para águas mais profundas. Interessante que Jesus nos evangelhos, quando deparava-se com os apóstolos em crise, ele não ficava passando a mão na cabeça dos apóstolos, ele não ficava ali colocando apenas os apóstolos no colo dele, falando, eu estou aqui, não. Na maioria das vezes, Jesus, ele impulsionava, nós encontramos palavras de encorajamento para os apóstolos. Então, avance para águas mais profundas. Tem uma passagem que os apóstolos não estão querendo entrar no barco, porque estão vendo se formar uma tempestade, e o evangelista vai dizer que Jesus os obrigou a subir na barca para atravessar para o outro lado, para o outro lado do mar. Então, Jesus também trabalha nessa dimensão que a crise tem essa força de nos impulsionar a ir a mar adentro, porque quando a tempestade vem, você não pode ficar, você vai ter que movimentar o seu barco para sair da tempestade. Você não vai poder deixar a tempestade engolir o seu barco. Você vai ter que agir ali dentro do barco quando a tempestade cerca o barco.
Então é a ação do capitão, é o jeito como o capitão age, naquele desespero de não ver seu barco afundar, é que faz o barco ir para frente, que faz o barco seguir em frente. E assim atravessar a tempestade e chegar na bonança. Então, o livro está dizendo isso. Continuando aqui, a psicologia descreveu a vida humana como uma constante série de crises de amadurecimento e transformações. Então, existe a crise do nascimento. Nascer dói. Se nascer não doesse, a gente não choraria. A gente ia nascer rindo. Saía de dentro do ventre da mãe rindo. Existe a crise do nascimento. Então, nascer é uma crise. Porque, veja, nós estamos no lugar mais seguro da face da terra, envolvido ali pelo amor, pelo calor do corpo materno, da mãe, por aquele líquido ali do ventre que protege, que dá todo o apoio, escutando a gostosa batida do coração de nossa mãe, e de repente aquele líquido se esvazia, tudo se esvazia, e aquele lugar que é seguro começa a ficar sufocante, porque você precisa sair dali para respirar, para uma nova etapa da vida que não é mais dentro do ventre. Então a gente já tem a crise, depois de 9 meses formado no ventre da mãe, nós temos a crise do nascimento. Nascer é uma crise. A psicologia vai dizer isso, que nascer é uma crise. E é tanto crise que quando a gente nasce, a gente chora. Então nascer dói. Precisa muita força, tanto da mãe como da criança, para nascer. Veja que o nosso organismo é todo ajeitadinho para nascer. Os ossos de nossa cabeça, quando nascem, eles se movimentam. Então a criança nasce e fica com a cabeça pontudinha porque foi toda exprimida. E o próprio nascimento já limpa as vias aéreas, já tira toda a secreção que foi engolida pela criança, já sai tudo ali perfeito, mas é uma crise, porque você está saindo para algo que você não sabe o que te espera. A crise da puberdade, a gente vê os adolescentes aí que ficam meio perdidos. A crise da meia-idade, nós vamos aprofundar tudo isso mais para frente. Da aposentadoria, do envelhecimento e do fim da vida. Essas crises fazem parte do processo de crescimento da vida. São chamadas de crises normativas. Ao lado dessas existem crises invasivas, que chegam até nós vindas do exterior. Catástrofes naturais, acidentes, guerra, desemprego, crime, a morte de uma pessoa querida. E agora a gente pode acrescentar aqui uma vírgula e acrescentar também o coronavírus. É uma crise invasiva. Esse vírus invadiu a nossa vida, tirou a nossa vida do curso natural. Nós fomos invadidos por uma situação que ninguém esperava. Como dizia semana passada, nossas programações, nós não estaríamos imaginando que estaria tudo parado, que estaria tudo fechado, que as igrejas estariam fechadas, que nós padres teríamos que nos reinventar. E olha que beleza, a força da crise, que levou-nos. Eu dou exemplo aqui da nossa paróquia. Nós não tínhamos Instagram, agora temos. Nós não tínhamos um canal no YouTube, agora temos. Tudo fruto do quê? Fruto da crise, dessa crise invasiva. Então, a gente tem essas crises invasivas. Os filósofos falam ainda de uma crise da razão, na qual a nossa época se encontraria. E existem as crises catárticas, as crises éticas de purificação, renovação e mudança. O que é uma crise catártica, padre? É aquela pessoal que a gente sente que a gente precisa dar uma guinada na nossa vida. Não sei você, mas quantas vezes já na sua vida você sentiu essa crise, a força dessa crise? Eu preciso mudar a minha vida, do jeito que está não dá, do jeito que eu estou vivendo não dá. Eu preciso dar uma mudada. Isso é uma crise. Aquele momento chave da vida.
Todos os grandes santos tiveram vários momentos de transformação na sua vida. Então, se você vai ver São Francisco, então ele teve vários momentos de mudança na sua vida. Primeiro, uma experiência que ele tem de beijar um leproso. Depois, rezando na capelinha de São Damião, ele tem aquela experiência de ouvir o crucificado dizer: reconstrói a minha igreja. Ele passa anos trabalhando como pedreiro, renovando igrejas quebradas ali em Assis, na região. Incomodado, porque ele ficava pensando: meu Deus, eu nasci para ser um pedreiro, reformador de igreja. Ele pensava isso. Incomodado, ele entrou em crise, até que ele foi à Catedral de Assis e lá numa missa, o sacerdote estava fazendo a homilia justamente sobre aquela passagem do Evangelho onde Jesus envia os discípulos de 2 a 2 para anunciar, pregar o Evangelho. E aí ele vai perceber, olha a crise, ele estava em crise, começou a buscar, encontrou a resposta na homilia, porque o padre falou que a renovação do mundo se dava pela pregação do Evangelho, e aí ele percebeu o chamado de Deus para renovar a igreja, não as igrejas através da construção, mas renovar a igreja através da pregação do Evangelho. Foi uma crise que ele passou para encontrar o verdadeiro carisma da fundação a qual ele estava participando e sendo fundador. É o movimento franciscano que a gente tem no mundo. Então existem as crises, e as crises, em uma crise, nós nos encontramos sob uma crescente pressão psicológica e buscamos por saídas dessa situação desagradável. Quando superamos a crise, realizamos um verdadeiro passo em direção ao amadurecimento. Porém, também existe o perigo de compensar a crise de uma forma inadequada. Hafner idealizou para a crise o chamado modelo de transtorno. Uma crise ocorre quando o equilíbrio psicológico é perturbado, isto é, quando os mecanismos estabilizados falham. É o que a gente está vivendo. Tudo que estava estabilizadinho na nossa vida, nós tínhamos aquele horário todo dia de manhã de acordar, de ou ir para o carro, ou ir até o metrô, o ônibus, ir para o trabalho, cumprir aquela rotina de trabalho, e depois a gente tinha toda uma rotina. Essa crise veio, abalou-nos psicologicamente, porque os nossos mecanismos estabilizados estão falhando. Nós estamos tendo que nos reinventar agora, reinventar nosso jeito de trabalhar, reinventar nosso jeito de ser igreja, de evangelizar, nosso jeito de celebrar as missas por enquanto, sem ser presencial, renovar a nossa vida de oração, o jeito de rezar, renovar nosso relacionamento com a nossa família, você que é casado com sua esposa, com seus filhos. Então, nós estamos tendo que nos reinventar. Se alguém deseja auxiliar uma pessoa em crise, deve se perguntar como as cargas opressivas que desencadearam a crise podem ser reduzidas. O que pode ser exigido da pessoa atingida pela crise? E quais são as estratégias disponíveis para a superação da crise? Alguns conhecem caminhos espirituais para tratar sua crise. Uns buscam ajuda junto a um médico ou terapeuta. Outros lançam mão dos recursos pessoais que possuem. Em todo caso, a crise é um desafio ao indivíduo que precisa posicionar-se diante dela. Então, quero te fazer uma pergunta. Você já se posicionou diante da crise do Covid? Qual o posicionamento seu perante essa crise? Como você tem se comportado? Você tem reagido, procurado se reinventar, reorganizar, reestruturar as rotinas da tua vida? Ou você vive na negação, ou vive na revolta? Há várias posturas. Agora o livro aqui está nos ensinando que o caminho é se posicionar de uma forma propositiva, de uma forma cheia de esperança,
de usar a crise como um trampolim e não como uma faca que vai ficar, ou um chicote que vai ficar se cortando, se flagelando e se culpando um monte de situação, um monte de coisa. Então, se posicionar perante a crise. O místico alemão Johannes Tauler descreveu como alguém tem medo da crise e por esse motivo foge dela. Este alguém não enfrenta a agitação interna, que é provocada pela crise. Ele a transfere para o exterior. Ao, por exemplo, querer mudar os outros o tempo todo, ou correr atrás de um novo grau a cada 3 anos. Porém, com isso, ele se nega a dar o passo que a crise exige. Fica enrijecido em seus princípios, torna-se duro, inflexível, rejeita o amadurecimento e a transformação aos quais a crise quer desafiá-lo. Olha que interessante, né? Então, quando a gente tem a crise, olha aqui, isso aqui é um místico, um místico alemão, que vai dizer que a nossa primeira tendência perante a crise porque a crise provoca um movimento interior, a gente fica inquieto, e a gente transfere essa crise para o exterior. Então veja bem, vou dar um exemplo. Quando começou lá atrás, o nosso isolamento social, muitas pessoas começaram, depois que passado um tempo, aquela inquietude se instalou no coração e a gente começa o quê? A querer mudar tudo dentro de casa. Então são movimentos para enfrentar a crise. Então a gente fica ali, eu vou mudar o colchão, a cama do lugar, eu vou mudar a estante do lugar, eu vou mudar a televisão do lugar, agora eu vou mexer na cozinha, eu vou aproveitar para mudar tudo isso. A gente está, na verdade, nossas atitudes estão mostrando o quê? Que o nosso interior está incomodado e ele precisa ser ajustado. E enquanto a gente não ajustar o nosso interior, não adianta ficar ajustando o exterior. E essa atitude, se a gente não corrigir, ela nos leva o quê? Ao endurecimento do coração. E a não aproveitar o momento da crise para crescer, para amadurecer, para se tornar uma pessoa melhor, para se transformar em alguém mais evoluído. A crise nos evolui, ela é crescimento. A psicologia nos diz que toda crise, seja elas crises pessoais, econômicas, sociais ou da razão, no fim uma crise de identidade. Afinal, trata-se sempre de encontrar uma nova identidade. Quem sou eu diante da crise em que me encontro? Toda crise faz alguma coisa comigo e me questiona. Eu não posso simplesmente continuar a viver como antes. Olha, Então, quem sou eu diante do coronavírus? Quem sou eu diante desta crise política que o Brasil enfrenta? Quem sou eu diante desta crise econômica que nós estamos atravessando? Essa é a pergunta. E toda a resposta ela é justamente buscar uma nova identidade. Então eu acredito assim que a igreja no mundo todo, nesse pós-coronavírus, será uma igreja com uma nova identidade. Será uma igreja que os meios de comunicação vão se tornar uma grande força de evangelização. Eu acredito que nenhum padre vai, depois que voltar ao normal, vai querer deixar de fazer sua live, vai querer deixar de se encontrar com você. Então nós estamos encontrando um outro traço, um outro rosto para a igreja. Não que a igreja vai continuar fechada, não, nós queremos abrir, queremos evangelizar, queremos nos encontrar. Mas esse espaço que a gente encontrou de evangelização no Facebook, no Instagram,
no YouTube, essa coragem de colocar o rosto no meio de comunicação social. Então antigamente se falava que tinha os padres dos meios de comunicação, e agora nós padres estamos descobrindo que a nossa identidade também sacerdotal faz com que a gente possa também ter o nosso espaço nesses meios de comunicação social que antes nós não tínhamos. A crise está nos levando a essa identidade, um novo rosto sacerdotal na igreja, um rosto sacerdotal que tem essa coragem de se expor, de falar, porque os meios de comunicação, eu estou gravando esse vídeo aqui, depois vai lá para o Instagram, a gente vai subir amanhã ele para o nosso canal no YouTube, e a gente não sabe aonde vai parar, onde as pessoas estão partilhando, e a gente está emitindo opinião. Alguns vão concordar, outros não vão concordar, mas enfim, a crise está nos fazendo nos questionar. Eu, padre, como devo me comportar? E aí você em casa também tem que pensar, como nós vamos nos comportar agora neste mundo pós-coronavírus? Então, quem surge? Espero que essa crise faça surgir uma nova Terezinha, uma nova Melinha, uma nova Delma, uma nova Bernadette, um novo Leandro, a Maria Lúcia que entrou, enfim, que essa crise nos faça renascer, pessoas novas, e não se deixar levar pelo desânimo, pela angústia, pelo medo, mas não, seguir em frente. Muitas pessoas não se indagam a respeito da sua própria identidade. Elas reprimem a questão ou a entorpecem. Em todas as crises, assim dizem os filósofos, nós nos distanciamos daquilo que era válido até então e nos voltamos para o novo. Mas ao mesmo tempo nós também fazemos uso de conhecimentos e ideias anteriores que vemos como ideias. Então que legal, né? Que a filosofia traz esse pensamento para nós, que é justamente o que a humanidade está enfrentando. Por que está um para a direita, outro para a esquerda? Por que o coronavírus ele desestabilizou a economia? Aqui no Brasil não só a economia, mas desestabilizou a política. A política já estava desestabilizada, mas agora nós entramos num caos político, numa situação complicadíssima, fruto dessa crise. E é justamente por quê? Por que a gente está assim? Porque nós ainda estamos relutando a aceitar a nova realidade que a humanidade vai entrar. Aceitar, se posicionar, é isso. Não, aquele mundo que existia antes da pandemia se instaurar na humanidade, eu ouso dizer assim, aquele mundo que a gente vivia, ele não existe mais. Vai existir um mundo novo. Nós precisamos nos posicionar perante esse mundo novo e já começar a trabalhar esse novo dentro do nosso coração. E esse novo a partir de uma pessoa nova. Então, desejar ser uma pessoa nova. Eu preciso ter uma nova identidade, diante deste novo mundo que surge, deste mundo com as lojas meio abertas, meio fechadas. Nesse mundo, eu vi aí que o governador está aqui no nosso estado, está querendo abrir os shoppings, mas como que vamos ir para um cinema, um lugar fechado, com ar-condicionado, e ali você não tem o coronavírus, tem uma pessoa que tem o vírus, não tem a vacina, você pode sair de um cinema contaminado. Como que você tem coragem de ir para o cinema? De enfrentar um shopping que também tem ar-condicionado? Todo shopping tem um sistema de ar-condicionado, então o vírus está ali no ar, então ele contamina, ele se transmite, porque o ar fica refrigerado, ele fica úmido, é como se estivesse jogando partículas direto em cima. Então a gente não sabe como vai ser esse mundo. O mundo vai retomar suas atividades. A gente vê aí na Alemanha, o futebol já retomou sua atividade, muito engraçado, os jogadores marcam gol, não se abraçam, não se cumprimentam, não tem a torcida para vibrar, é uma coisa meio fria, meio vazia, mas tem que recomeçar, eles estão tentando recomeçar, e isso é um posicionamento perante a crise, é o ir em frente, lá, lógico, com as autoridades
permitindo, né? Eles estão retomando, e a gente acredita também que nós vamos passar por esse pico difícil que o Brasil está vivendo. Estamos batendo 1000 mortes por dia, mas isso vai baixar porque Deus está agindo. Eu creio que esse Pentecostes vai ser um marco no Brasil, assim como aquela bênção Urbi et Orbi lá na Itália. Depois da bênção Urbi et Orbi na Itália, na Europa, né, os números de mortes começaram a diminuir, a Europa está começando a se restabilizar. Eu acredito que para nós aqui no Brasil esse Pentecostes será um marco para que a gente possa ver essa curva baixar e a gente poder voltar a um mundo novo. Não acredito que aquele mundo que a gente vivia lá atrás, né, todo regradinho, todo certinho, todo cheio de rotinas, ele vai voltar. Muita coisa vai se transformar, muita coisa vai mudar e nós precisamos nos posicionar perante esse novo. Terminando o último parágrafo dessa leitura de hoje. Já em tempos remotos foram desenvolvidos modelos de como devemos reagir à crise, sem deslocá-la ou fugir dela. Os latinos dizem per aspera ad astra, através da dificuldade de sofrimento até as estrelas. Olha que bonito! Através da dificuldade do sofrimento até as estrelas. Então veja que é o subir, não é o descer, não é o prostrar-se, não é o deprimir-se, mas é subir até as estrelas, é subir até o céu, né? É ir ao encontro de Deus. A crise como aquela que me leva para o céu. Porque se nessa crise nós voltarmos para Deus, nós vamos estar subindo as estrelas, nós estaremos indo ao céu, ao coração do Senhor. Os gregos dizem que a aprendizagem também é sempre sofrimento. A epístola aos Hebreus contém o trocadilho grego maten patin, usado em relação a Jesus. Apesar de ser filho, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Friedrich Hölderlin expressou sua reação à crise na conhecida sentença: onde existe o perigo, cresce também a salvação. Todos esses ditados querem encorajar o homem a não fugir da crise, mas sim enfrentá-la. E é isso, queridos irmãos, que esse livro nos impulsiona neste dia de hoje. Enfrentar. Vamos encarar o novo. Vamos encarar essa crise de uma forma propositiva. Vamos encarar essa crise com a esperança. Como diz o apóstolo Paulo, a esperança não decepciona. Ela tarda, mas não falha. Ela não decepciona. E essa esperança, dessa forma, buscando essa nova identidade. Quem sou eu perante esse mundo novo que está surgindo? Quem sou eu perante o mundo pós-coronavírus? Ou convivendo com o coronavírus? Porque não podemos nem falar o pós. Porque o pós é quando encontrar vacina. Mas as atividades econômicas, nossas atividades de lazer, a vida vai voltar. E nós percebemos aí pela ciência que nós vamos ter um primeiro momento que é convivendo com o coronavírus. Como vai ser a minha identidade? Como que eu vou me comportar? E depois que vier a vacina, esse mundo novo que vai surgir, então, como que eu vou agir? Então eu preciso deixar nascer em mim um homem e uma mulher nova. E quem vai fazer isso? Quem é aquele que gera homens novos, mulheres novas na igreja? É o Espírito Santo. Por isso, querido irmão, nesta semana onde nós nos preparamos para celebrar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, nós somos convidados a rezar, a pedir, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre a igreja, vem Espírito Santo sobre o nosso Brasil. Não permita que o mal se instale, não permita que essa bagunça política tire nossa paz, não permita que essa insegurança e esse perigo de morte que o coronavírus traz para nós nos tire a força de viver
e de ser agentes evangelizadores, transformadores da realidade. Que o Espírito Santo desça sobre nós nessa noite, que o Espírito Santo desça sobre cada coração nessa noite, que o Espírito Santo acalme nosso coração perante esta crise e nos encha de coragem e de força para vencermos este momento e vivermos o novo. Eis que faço nova todas as coisas. Me lembro agora da cena do filme A Paixão de Cristo, quando Jesus se encontra com Nossa Senhora. Ele está carregando a cruz, todo sangrando, e ele olha nos olhos de Maria, aquele encontro, e foi a única palavra que ele disse. Claro, a gente não sabe se ele disse isso, mas o livro traz uma mensagem muito bonita do encontro de Maria e Jesus no caminho do Calvário. Ele olha para Nossa Senhora e diz: veja, mãe, como eu faço nova todas as coisas. E assim a gente precisa perceber que esse sofrimento que a humanidade agora está atravessando, que esta cruz que a humanidade está carregando, nós também podemos dizer e olhar com esperança: vejo um mundo novo que está surgindo. Eu creio nisso. Deus é amor. Deus não vai permitir que a obra-prima dele, que somos nós, não é o mundo que foi criado. O mundo foi criado para nós. E nós somos a obra-prima da criação do mundo. Salmo 8. Quem é o homem, Senhor, para que trate ele assim? Quem é o homem, Senhor, para que trate ele tão bem? Nós somos a obra-prima da criação de Deus. E Deus não vai deixar que a sua obra-prima seja borrada, seja destruída, seja danificada. Ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sendo derramado no mundo. Já foi e vai ser derramado. Esse novo Pentecostes, que eu acredito que será derramado profundamente neste final de semana sobre nossas vidas e nossos corações. Enfim, que nós possamos aproveitar, beber. Semana que vem nós temos mais a caminhada nessa leitura do livro. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aí crescendo com essa leitura desse livro, e assim nós vamos continuar, nós vamos ler esse livro até o final. Nós não vamos pular nenhuma página, nós não vamos pular nenhum parágrafo, e nós vamos fazer essa leitura juntos aqui a cada quinta-feira e crescer na vida no Espírito Santo, nessa caminhada no Espírito Santo. Então, amanhã, às 8 horas da noite, marque aí, o Marcelão que está acompanhando aí a gente na live, amanhã é com ele, eu passar a bola para ele, e ele vai ter um convidado especial amanhã à noite, que é o Martins. Então nós vamos ter uma live muito especial, muito bonita, de oração, pedindo Espírito Santo. Então divulgue. Amanhã cedo eu vou estar colocando a artezinha do dia de amanhã. Logo cedinho eu já vou estar encaminhando. Então você encaminhe para todos os seus contatos, não só aqueles que são da igreja, mas aqueles principalmente que não são da igreja. Vamos evangelizar, né? Você tem aquele primo distante, você tem aquela cunhada fria que não quer saber de Deus, você tem aquele seu irmão, né? Encaminhe para ele, mesmo que ele responda mal para você, talvez aquela arte, talvez aquele convite o faça parar um pouco para pensar na vida e de repente se encontra com Deus amanhã. Então amanhã, às 8 horas da noite, nós temos um encontro com o Martins junto com o Marcelo. E no sábado, marque aí, nós vamos ter 2 missas este final de semana. No sábado, às 18 horas, nós vamos ter a vigília de Pentecostes. Então, se prepare, às 18 horas nós vamos ter a vigília de Pentecostes. E no domingo, às 10 da manhã, nós vamos ter a missa de Pentecostes. A missa de Pentecostes. Então, estou esperando você amanhã, estou esperando você no sábado, estou esperando você no domingo, e vamos pedir o Espírito Santo para que Ele faça de nós homens e mulheres novos, cheios da sua graça, do seu poder e da sua coragem. Vamos rezar uma Ave Maria, invocando a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é a esposa do Espírito Santo,
para que o Espírito Santo desça sobre nós. Depois eu vou dar a bênção e você vai ficar com a música que a gente começou essa live, pedindo que o Espírito Santo acalme o seu coração. Nós vamos cantar, encerrando a live juntos, esta música tão bonita e tão profunda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos agora receber a bênção de Deus e depois vamos encerrar esse momento cantando para que Deus acalme, o Espírito Santo acalme o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre vós e vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, coragem, força. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas e o Espírito Santo descerá em nosso coração neste final de semana. Por isso, acalme o seu coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma, Senhor, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Boa noite a todos. Que Deus acalme sempre o nosso coração. Amém.